Ao longo de sua história, os romanos enfrentaram uma série de inimigos poderosos e perigosos. No entanto, existiu um inimigo, que deu uma grande dor de cabeça na República Romana. Seu nome era Mitrídates VI do Ponto. Mitrídates VI do Ponto foi um rei de uma região montanhosa no norte da Ásia Menor, que conseguiu manter Roma envolvida em guerras na região por mais de 20 anos. O reino do Ponto era mais um dos vários estados tampão que separavam o território de Roma, e do território da Pártia, no leste. Como resultado das guerras mitridáticas, a esfera de influência de Roma no leste aumentou, e suas fronteiras alcançaram as do Império Parta. A disputa começou entre a Bitínia e o reino do Ponto, dois pequenos reinos no norte da Ásia Menor. Roma apoiou a Bitínia, mas não procurou se envolver diretamente até que os exércitos de Mitrídates derrotassem seu aliado Bitínio e um exército romano sob o governador local. Após essas duas grandes vitórias, Mitrídates, com um exército de 310.000 soldados de infantaria, 20.000 escaramuçadores asiáticos, 15.000 falanges macedônias, 7.000 de cavalaria, e também 500 carros. Uma força tão grande assim só tinha sido vista na invasão persa da Grécia. Mitrídates invadiu toda a Ásia Menor, massacrou todos os cidadãos romanos e torturou o comandante romano que havia levado como prisioneiro. Ele então começou a fazer propagandas contra Roma em algumas cidades gregas, com o desejo de trazer grande parte da Grécia para seu lado e instalou um ditador, chamado Aristion, em Atenas. Nesse ponto, ele tinha toda a atenção de Roma. Um grande exército foi enviado sob Lúcio Cornélio Sula, mas foi adiado devido à crescente disputa política em Roma, entre Sula e Caio Mário, que também queria o comando da guerra. Por volta de 87 a.C., no entanto, o exército estava no campo e empreendeu um cerco a Atenas. Em 86, o exército romano comandado por Sila enfrentou o exército pontífico comandado por Arquelau, pela primeira vez em uma batalha aberta em Queroneia, e, apesar de estar em desvantagem numérica de quase 3-1, obteve uma vitória decisiva. Apenas um ano após Queroneia, Sula conquistou outra grande vitória na Batalha de Orcomeno, e, neste ponto, expulsou o exército de Mitrídates da Grécia continental. Enquanto isso, outro exército comandado por Lúcio Valério Flaco havia desembarcado na Ásia para unir forças com as cidades gregas daquela região que se revoltaram contra Mitrídates. No entanto, havia um sentimento pró-mario significativo neste exército, então eles se amotinaram e selecionaram um guerrilheiro mariano, Caio Flávio Fímbria, como seu líder. Ele enfrentou Mitrídates diretamente na batalha em Miletópolis, e obteve uma vitória, mas Sila, que estava determinado a retornar a Roma o mais rápido possível, fez um acordo com Mitrídates e ameaçou atacar o exército mariano sob Fímbria. Isso mostra o quão desunidos os romanos poderiam ser, mesmo quando enfrentavam um inimigo estrangeiro. Mitrídates se encontrou com Sila em Dardano em 85 a.C., e aceitou os termos que restauraram todos os seus ganhos na Ásia, Capadócia e Bitínia para seus governantes originais, mas deixou para ele seu próprio reino, em troca de uma enorme indenização e um empréstimo de 70 navios para Sula, para ele retornar a Roma e enfrentar seus inimigos. Fímbria neste ponto se matou para evitar o encontro com Sila no campo, e Sila voltou para a Itália, onde os exércitos do Partido Mariano estavam preparados esperando por ele. Esse foi o fim da Primeira Guerra Mitridática, onde Roma saiu vitoriosa, mas o inimigo ainda estava vivo. No final da Primeira Guerra Mitridática, o comando do exército romano na Ásia Menor foi dado a Lúcio Licínio Murena, um partidário de Sula. Murena deduziu que Mitrídates estava se rearmando. As suspeitas de que Mitrídates se preparava para uma guerra contra os romanos, foi principalmente porque ele estava equipando uma frota e formando um exército para lidar com uma rebelião dos colchins e das tribos ao redor do Bósforo Cimério. Foi a escala desses preparativos e o fato de Mitrídates não ter devolvido toda a Capadócia ao seu rei, Ariobarzanes I, que era um aliado romano, que levou a essa impressão. Com isso Murena então iniciou a Segunda Guerra contra o Ponto. Devido à guerra civil acontecendo em Roma precisamente nesta época, Sula foi incapaz de fornecer apoio ao exército de Murena, e com isso Murena foi derrotado. Não havia alternativa a não ser fazer a paz em termos desfavoráveis a Roma, o que apenas atrasou a resolução da guerra,
que terminou em 81 a.C. A Terceira Guerra Mitridática estourou em 75 a.C., enquanto Roma ainda estava se recuperando de suas brutais guerras civis e das prescrições de Sila, e também envolvida na Guerra Sertoriana na Espanha. Quando ficou claro que algo deveria ser feito sobre as agressões de Mitrídates na Ásia Menor, Lúculo, um dos generais de confiança de Sila, foi enviado ao Pontífico. Sua primeira tarefa foi aliviar o cerco de Císico, na Bitínia, mas em vez de arriscar uma grande batalha na qual estava em grande desvantagem numérica, ele perseguiu e esgotou as forças pontíficas ao longo do tempo. Ele finalmente encontrou o exército pontífico em batalha aberta em Cabira, e obteve uma vitória decisiva. Nesse ponto, Lúculo controlava toda a Bitínia e o Ponto, bem como os territórios romanos no oeste da Ásia Menor. Ele agora começou a reformar e reorganizar o governo romano na área, em vez de perseguir Mitrídates, que havia fugido do Ponto para seu genro Tigranes, rei da Armênia. Lúculo fez inimigos poderosos em Roma por algumas dessas reformas, o que causou problemas para ele mais tarde. Finalmente, em 69 a.C., Lúculo marchou para a Armênia e entrou em campo contra Tigranes em Tigranocerta, e novamente em Artaxata, conquistando 2 vitórias decisivas. Nesse ponto, porém, os inimigos de Lúculo em Roma desejaram substituí-lo, e enviaram o jovem Pompeu para assumir o comando. Na batalha final em Nicópolis, os romanos comandados por Pompeu derrotaram o exército de Mitrídates e destruíram sua última esperança de recuperar o poder. Após sua derrota para Pompeu em 65, Mitrídates fugiu com um pequeno exército da Cólquida para a Crimeia, e tentou levantar outro exército para enfrentar os romanos, mas não conseguiu. Em 63 a.C., ele se retirou para a cidadela em Panticapeu. Seu filho mais velho, Machares, agora rei do Bósforo Cimério, cujo reino havia sido reorganizado pelos romanos, não estava disposto a ajudar seu pai. Mitrídates assassinou Machares e assumiu o trono do reino do Bósforo, com a intenção de retomar o Ponto dos romanos. Seu filho mais novo, Farnaces II, apoiado por uma população descontente e cansada da guerra, liderou uma rebelião contra seu pai. Essa traição, após a derrota decisiva na batalha, feriu Mitrídates mais do que qualquer outra, e vendo sua perda de autoridade tentou o suicídio por envenenamento. A tentativa falhou porque ele ganhou imunidade a vários venenos ao tomar pequenas doses de todos os venenos disponíveis ao longo de sua vida para se proteger contra assassinatos. De acordo com a história romana de Apiano, ele então ordenou que seu guarda-costas e amigo gaulês, Bituito, o matasse pela espada. O corpo de Mitrídates foi enterrado em Sinop ou Amásia, por ordem de Pompeu. Com essa grande vitória dos romanos, com Pompeu tendo conseguido a vitória final, o Ponto e a Síria tornaram-se províncias romanas, a Judéia tornou-se um estado cliente de Roma, e a Armênia se transformou em aliada de Roma. Não deu para focar muito em todos os detalhes, senão o vídeo ficaria longo demais, então, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo completo sobre cada uma das guerras separadas, deixem nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.